Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui mais uma aula de educação física. Sejam todos bem-vindos. Nesta aula nós iremos falar um pouco mais, né, a respeito do nosso conteúdo desse terceiro trimestre sobre o futebol de campo. Antes da gente falar a respeito do nosso conteúdo, eu queria fazer um esclarecimento aqui para ficar mais claro para vocês em relação à presença e em relação à pontuação, certo? Todas as atividades que eu passo durante as aulas, eu sempre depois, no final da aula, eu deixo uma atividade para vocês fazerem lá no Google Sala de Aula, certo? Essa atividade, ela tem um prazo para ser entregue. Geralmente eu deixo esse prazo até no horário que começa a outra aula da semana posterior. Então, por exemplo, a atividade que eu passar hoje, ela vai ter um prazo até na sexta-feira que vem, às 15 horas para ser entregue, ou seja, vocês terão uma semana completa para vocês entregar. Nessa atividade, eu já faço a validação da presença. Então, como é que funciona? Quem consegue entregar essa atividade no prazo, essa pessoa vai ter a pontuação completa, o valor completo, né? E ela vai ter a presença. Quem entrega depois do prazo, ou seja, quem entrega com atraso a atividade, não vai ser computada a presença. E a pontuação, ela alcançará o valor máximo da metade da nota. Então, se a atividade vai valer 3, já adianto para vocês que todas as aulas que a gente tiver a partir da semana passada, todas as aulas terão um valor de 3 pontos nesse terceiro trimestre, né? Se você entrega depois do prazo, você vai ter no máximo 1,5 ponto, certo? Se você entrega depois do prazo também, você não terá a presença dessa aula. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer algumas dúvidas. Tem casos aqui na sala hoje que está presente aqui, mas não fez a atividade da semana passada. Então, eu não vou, para a gente não perder muito tempo, eu não sou de ficar fazendo chamada aqui na hora da aula. Então, o que eu faço? Eu deixo lá a atividade para vocês têm uma semana para poder responder essa atividade e já valer como presença. Isso já vai ajudar quem às vezes não pôde estar presente. Às vezes você tem um compromisso, igual hoje eu recebi uma mensagem de um aluno que falou que não vai ter como participar da aula hoje. Eu falei, não, beleza, assiste a gravação, faz a atividade e envia essa atividade, tá? Porque aí eu vou validar a presença e a nota da atividade também. Combinado? Então, só para esclarecer para vocês, para ficar bem claro aí, para não surgirem dúvidas depois. Inclusive, eu tenho casos de alunos aqui na sala de vocês que às vezes até participa da minha aula, mas não faz a atividade. Tem que fazer a atividade, gente, porque garante a pontuação. Professor, eu já tenho uma nota muito boa na educação física, praticamente já passei de ano. Só que tem um detalhe, a sua nota, ela vai no seu histórico. Então, às vezes você pensa, já passei de ano, vou ficar participando das aulas, nem vou fazer atividade. É importante vocês fazerem, porque quanto maior a sua nota, melhor o seu histórico. Certo? Então, só para deixar esclarecido aí para vocês. Isadora, eu avaliei a atividade da resenha do filme. Primeiro, eu identifiquei se foi feito cópia da internet. Porque aconteceu nessa resenha do filme lá do Coach Carter. Frequência toma bomba, né? Então não tem opção, realmente. Então, vocês têm uma semana para vocês validar a presença de vocês na aula. Então não tem como reclamar, né, gente? Aconteceu um imprevisto durante a minha aula, caiu a internet. Beleza. Caiu sua internet, você tem uma semana para você colocar em dia a atividade, responder a atividade e já valer como presença lá daquele dia que a sua internet caiu. Tá? A opção justamente é essa. Vocês têm uma semana para fazer a atividade, tem uma semana para validar a presença. Certo? Ô, Isadora, você tinha me perguntado a respeito da resenha.
Continuando, eu falei que a primeira coisa que eu observei é se foi feito cópia da internet. Muita gente fez. Muita gente só copiou e colou lá. Inclusive, pegou texto da internet que está falando sobre administração, que é um texto lá sobre uma outra profissão. Alguém fez um texto baseado, alguém pesquisou, foi lá, copiou e colou. Então, para alguns, eu até coloquei observação, ó, nota validada conforme cópia da internet. Né? E não era isso o pedido. O pedido era para vocês assistirem o filme era um filme longo, né? Mas é um filme que prende a atenção, é um filme que tem assuntos interessantes para a idade de vocês, né? E depois você tinha que seguir aqueles critérios que eu coloquei para vocês seguirem. Fazer uma resenha baseado no que estava pedindo. Tá? Eu vou até ler aqui para vocês quais eram os critérios. Ó, na resenha do filme, vocês deverão, além de assistir o filme, né? Vocês deverão apontar o conteúdo, né? Do que o filme estava falando. Aí, nesse ponto, vocês poderiam pegar não uma cópia da internet, pegava uma parte do texto lá que vocês pesquisaram na internet, que fala sobre o filme, beleza, esse é o conteúdo. Do que se trata o filme? Depois a importância e qual a sua opinião sobre as temáticas abordadas além do basquete. Né? Então você tinha que colocar a importância do filme para você, né? E o que você achava das temáticas abordadas nele, certo? Entendido aí, Isadora? Beleza? Aí cada um de vocês recebeu uma pontuação aí. Uns tiraram 5, outros tiraram 4, outros tiraram 3, né? E a gente foi pontuando aí. Beleza? As atividades do terceiro trimestre, eu falei para vocês que todas elas, as atividades que eu passar durante as aulas, terão um valor de 3 pontos. E serão sempre perguntas a respeito do tema que foi trabalhado no dia. Tá? Aí, baseado nessas perguntas, vocês terão um retorno das notas de vocês. Eu ainda não corrigi, porque o prazo era até agora às 15 horas. Tá? Então, eu espero sempre acabar o prazo para começar a correção. Devo começar a correção hoje. Tá? Hoje eu já consigo colocar algumas notas lá no Google Sala de Aula. E no virtual eu só vou lançar na hora que estiver chegando próximo ao final do trimestre. Combinado? Bom, tem dúvidas em relação à pontuação, em relação à frequência? Alguém tem algum questionamento para fazer? Se tiver, pode mandar brasa aí. Ficou claro essa parte? Sim. Certo? Beleza. Ó, sempre quando vocês tiverem algum questionamento, vocês podem me procurar, viu, gente? Vocês podem mandar mensagem lá no Google Sala de Aula, pode mandar mensagem no WhatsApp, eu já conversei com alguns aqui. Sempre quando vocês tiverem alguma dúvida, questionando alguma nota, por que ganhou aquela nota, tal, é uma justificativa mesmo. Algum problema que aconteceu com vocês durante a aula, que vocês não pôde estar presente, dá um retorno para mim aí que a gente conversa. Beleza? A gente tenta desenvolver aí a melhor forma para vocês saírem bem. Combinado? Bom, falando sobre o nosso conteúdo. Nosso conteúdo que nós iniciamos aí no terceiro trimestre é sobre o futebol. Na verdade, o terceiro trimestre é sobre futebol e futsal. Só que a gente vai falar um pouco do futebol primeiro, que é o futebol de campo. Futebol de grama, né? Gramado, que a gente está acostumado a ver na televisão aí, os jogos. E o futsal. O futsal vai ser mais para o final do ano. Beleza? Sobre o futebol, eu deixei para vocês 2 vídeos na semana passada para vocês assistirem sobre a história do futebol, as versões que existem da história do futebol e a chegada do futebol aqui no Brasil. Né? Sobre as versões lá, o que vocês podem me falar a respeito delas? O que vocês acharam, assim, para quem assistiu o vídeo, o que vocês acharam de curioso aí na questão da história do futebol?
Escrevam no Foi, chat, pode abrir o microfone. foi mudando ao longo do tempo, né, professor? Que nem o basquete em questão das regras. Isso, em Acontece. relação às regras, realmente mudou, mas eu não sei se vocês perceberam, é que não existe uma história real, né, da invenção do futebol. Existem versões, né? Então, tem a versão chinesa, que é a mais antiga, existe a versão a italiana, né, que chamava Calcio, que inclusive foi a primeira versão do futebol que tinha um árbitro, né, que tinha um juiz. Pode falar, Karina. Professor, eu estava vendo, teve até uma reportagem sobre, sabe aquele museu daqui do Brasil que conta sobre a história? Sim, aham. Estava falando sobre o tratamento com idosos que têm Alzheimer, que eles se lembram, quando eles olham as bolas, sabe, os jogadores, eles começam a ter lembranças que Isso. estavam perdidas, sabe? Aí eu achei bem interessante, eu lembrei do senhor. Essa, essa reportagem era com ex-jogadores que teve Alzheimer ou pessoas normais? Não, era pessoas normais. Não matéria. Tava falando sobre. Lá no Fantástico, estavam falando que teve um projeto de Ah, pessoas idosas, né? Que quando foram no museu, teve algumas que começaram a estar se lembrando de algumas coisas, né? A olhar aquelas bolas antigas, algumas fotos de jogadores, sabe? Aí, sim. um projeto sobre isso. É legal, tá vendo? Ela contribuiu até para uma área que nem é da área esportiva, né? Interessante. Eu não cheguei a assistir, não, mas depois eu vou dar uma olhada para ver se eu acho. Então, a Verônica acabou de colocar aí, fez até uma piada, né, Verônica? Essa versão que a Verônica está dizendo, a versão chinesa, né, do qual os soldados chineses, logo depois de uma guerra, eles pegavam os seus adversários, os seus inimigos que já tinham sido mortos, e decapitavam a cabeça de um deles e ficavam fazendo uma brincadeira, chutando a cabeça desses soldados. Né? Realmente é uma coisa bem feia, né? Uma coisa assim, bem macabra mesmo. Mas é o que acontecia. E se a gente pegar o significado da palavra futebol em inglês, significa pé, bola, pé na bola. Né? Então, isso não era um jogo, tá? Era uma brincadeira que os soldados faziam. Mas se a gente olhar as versões antigas que tem sobre a história do futebol, vocês vão, quem assistiu o vídeo percebeu isso, que era tudo formas de brincadeiras, seja em qualquer versão que for, de pé na bola. No caso da China, como é o mais antigo, né, eles não eram pé-bola, era pé-cabeça, no caso, né? É uma coisa assim bem feia, mas é a versão mais antiga e a mais conhecida da origem do futebol, tá? Não é muito legal a gente falar isso, mas é o que acontecia naquela época. O pessoal não tinha muito discernimento sobre o que era certo, o que era errado. Então, há mais de não sei quantos mil anos atrás, o pessoal não tinha essa. Eu estou numa guerra, eu matei lá o meu adversário, beleza, ótimo, pronto, acabou. Ganhei a guerra. Não, lá eles, além de matar, ainda tinha essa brincadeira, de certa forma, de mau gosto, de decapitar a cabeça de um deles e ficar brincando de chutar a cabeça. Imagina um negócio desse nos dias atuais. Uma coisa de louco, né? Então, a versão mais antiga e a versão que a gente tem mais conhecimento a respeito da origem do futebol é justamente essa da China. Mas aí existe aquelas brigas. A Itália briga com o pessoal da China porque, mas a gente que fez um jogo aqui parecido com o futebol, muito mais parecido com o futebol e que tinha a presença de um árbitro, né? Então, falando de origem. Agora, falando de organização de regras, aí a gente entra na parte da Inglaterra. Aí, realmente, quem organizou as regras do futebol com o local, espaço para jogo, quantidade de jogadores, árbitro, o que pode, o que não pode no jogo.
aí a gente entra na Inglaterra. Então, se for nessa parte, sim. É igual no basquete. No basquete, ele foi inventado nos Estados Unidos, um professor inventou, mas aí até chegar nas regras atuais, foram passando aí de geração em geração e muitas das vezes até em outros países contribuíram aí para essa mudança nas regras. O futebol também foi mudando. Vocês viram lá que a chuteira era diferente antigamente. A bola era pesada pra caramba. Hoje em dia a bola de futebol é muito leve, pra gente falar profissionalmente, né? O uniforme de jogo é completamente diferente hoje do que vamos colocar aqui, há 30 anos atrás, que nem é tanto tempo assim. Então, as regras, a forma de se jogar vai mudando conforme vai passando o tempo. Certo? Então, só para a gente lembrar um pouquinho sobre o que foi pedido na semana anterior, na semana passada. Tinham 3 perguntas, vocês teriam que responder as 3 perguntas e cada uma delas tinha um valor de 1 ponto cada uma. Então, quem errou uma, 2 pontos para vocês. Quem acertou todas, 3 pontos. E assim por diante. Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui agora para a gente falar hoje sobre as posições do futebol de campo. E junto com as posições, eu vou contar algumas curiosidades para vocês e logo depois vou colocar a atividade aqui para vocês fazerem. Beleza? A qualquer momento, vocês podem me interromper aí para fazer pergunta, para acrescentar alguma coisa que vocês tenham aprendido, além do que eu estou falando aqui. Certinho? Bom, vamos lá. Posições do futebol de campo. Para que servem as posições do futebol de campo? Assim como em qualquer esporte, as posições do futebol de campo servem para designar a função de cada atleta que ele deve desempenhar dentro do espaço, dentro da região de jogo. Certo? O que é a região de jogo? Se eu pegar aqui a quantidade de jogadores que jogam num time de futebol, a gente terá um total de 11. São 11 jogadores de cada lado. Como o campo de futebol é muito grande, eu preciso dividir esse espaço em regiões. Geralmente é dividido em defesa, meio-campo e ataque. Certo? Então, cada região existe alguns jogadores que utilizam desse espaço. É lógico que, durante o jogo, pode ser que essas posições elas se misturam. Mas, quando vai iniciar o jogo, se vocês observarem o início de um jogo, vocês vão observar que os jogadores estão posicionados exatamente nas regiões em que cada um deve ocupar. Começou o jogo, acontece uma mistura, a tática também muda, então é um jogo muito dinâmico. Só que tem algumas posições que os jogadores eles ficam em determinada região pela maior parte do tempo. É diferente do basquete, por exemplo, que no basquete todos os jogadores iam ao ataque e todos os jogadores voltavam para defender. Por que isso acontece? Porque a quadra de basquete é bem menor do que o campo, né? Então, é impossível eu pegar todos os jogadores do time e fazer todos os jogadores do time de futebol ir para o ataque e todos voltarem para defender. Fica inviável, porque enquanto uma quadra de basquete tem 28 metros de comprimento, um campo de futebol ele pode chegar até 105 metros. Aliás, a grande maioria deles, o padrão da FIFA, se eu não me engano, acho que é 105 metros de comprimento. Então é muito grande. Já pensou você dar um pique de 105 metros para atacar, 105 para defender toda hora, igual acontece no basquete? Fica praticamente impossível de acontecer o jogo. Os jogadores vão bem cansativo, né, professor, também. Isso, exatamente. Os jogadores vão ficar exaustos, não tem como. E sem contar que é uma partida de futebol, ela dura 90 minutos. Ó, ela dura 90 minutos, 45 no primeiro, 45 no segundo. Além dos acréscimos, né? Então, essas posições, elas se dividem, eu falei para vocês, em defesa, meio campo e ataque, né? Na verdade, faltou o goleiro aí, né? Mas como o goleiro é o único jogador que não sai da posição dele,
Ele fica o tempo inteiro aqui dentro do gol, no máximo aqui dentro da área. Raramente ele sai fora da área. Eu acabei que nem contei ele. Mas a defesa, o meio-campo e o ataque é fácil de identificar. A defesa são sempre aqueles jogadores que estão próximos ao goleiro do mesmo time. O meio-campo, o próprio nome já fala, eles atuam no meio do campo. Tá no meio aqui, ó, bem aqui nessa região. E o ataque, eles jogam próximo ao gol adversário. Então, fica fácil de entender dessa forma. Vou falar cada posição, posição por posição, para vocês entenderem melhor o que são elas, né? E qual que é a área de atuação de cada jogador. Junto com isso, eu vou falar as funções também desse jogador. E o primeiro deles é o goleiro. Qual que é a função principal do goleiro? É a posição mais ingrata que tem no futebol. Por que ela é ingrata? Porque o goleiro é o único jogador que o objetivo dele é evitar o objetivo principal do jogo. Então, o objetivo principal do jogo de futebol é fazer gol. E o goleiro é o responsável para atrapalhar, para fazer que isso não aconteça. Então, por isso que é uma posição ingrata. Tá? Muitas das vezes o goleiro ele faz defesas milagrosas, consegue salvar a bola de forma inacreditável, mas no final do jogo ele vai tomar um gol que seria relativamente fácil de defender. Então, ninguém vai lembrar das defesas que ele fez durante o jogo, vai lembrar desse gol que ele tomou. Então, por isso, por essa e por outras, que o goleiro é uma das posições mais ingratas que tem. O pessoal não dá muito valor para goleiro, não. Certo? É isso aí. Além disso, o goleiro é o único jogador durante o jogo, a qualquer momento, que pode usar as mãos. Ah, professor, mas o jogador que vai cobrar lateral lá, ele pode usar as mãos? Certo, ele vai cobrar lateral, mas ele só pode usar as mãos no lateral. Ele pode usar as mãos em qualquer outro momento. Ou lateral, ou quando a falta o jogo está parado, aconteceu uma falta, ele pode pegar a bola e colocar a bola no chão. Mas o jogo está parado, o jogo não está acontecendo. Então, o goleiro, durante o jogo, quando o jogo estiver acontecendo, é o único jogador que pode colocar as mãos na bola. Inclusive, é a parte do corpo que ele mais usa. É isso mesmo, Salatiel. O pessoal só valoriza o goleiro quando é para defender pênalti. Aí sim eles vão lá, abraça, faz não sei o que com o goleiro, né? Comemora com ele lá. Então é assim que funciona. O goleiro também é a única posição das outras posições que tem um treinador específico para ele. Então, enquanto está acontecendo lá o treinamento com os jogadores, com os outros 10 jogadores, o goleiro, eu falei Salatiel, é o Richard, foi mal aí. O goleiro é o único jogador do time que tem um treinador próprio para ele. Então fica lá o treinador de goleiros, que geralmente é um ex-goleiro que já aposentou, e ele vai ter um emprego aí em algum dos times fazendo a função de treinador de goleiros. Os outros jogadores, eles fazem os treinamentos com o técnico ou com o auxiliar, certo? Ou com o preparador físico, e assim com a equipe lá da comissão técnica, né? O goleiro também é o único jogador que recebe atendimento dentro do campo, seja qual for o seu problema. Então, por exemplo, se ele sofreu uma lesão, primeiro ele vai receber atendimento dentro do campo e o jogo não pode continuar. Ué, professor, mas quando o jogador de linha sofre uma falta, ele também recebe atendimento dentro do campo. Recebe, só que ele recebe atendimento do médico, o médico vê a gravidade do problema que ele tem. Se for um problema grave, eles vão chamar a maca vai tirar o jogador de campo e o jogo vai voltar a acontecer. E geralmente o time que tem um jogador machucado, ele vai voltar com um a menos. Aí o jogador tem que ir lá no meio do campo e esperar o árbitro autorizar ele a voltar. Tá? Então o jogo para atender, mas ele volta depois que o jogador sai do campo. O goleiro não. O goleiro, enquanto o goleiro estiver sendo atendido, o jogo está parado. Os médicos perceberam que o goleiro está machucado, não vai ter condição de continuar no jogo. Aí tem que ser feita uma substituição para o jogo continuar. Certo?
Quando o time tá ruim, todo mundo quer apedrejar o coitado do goleiro. É isso mesmo. Eu costumo falar uma coisa assim, deixa eu falar, levei aqui para mim não errar, não. Maria Eduarda, aí, ó, não falei Salatiel. Eu costumo falar assim, para você tomar um gol, para o goleiro tomar um gol, a bola, basicamente, ela tem que passar por todos os jogadores da equipe para chegar no gol. Ou quase todos. Né? Então, a culpa nem sempre é só do goleiro. Muitas das vezes foi o jogador que perdeu a bola lá no ataque, os outros não conseguiu tomar a bola, chegou no finalmente que é o goleiro. Por que ele é sacrificado? Porque ele é o mais próximo do gol e a função dele é evitar. Mas nem sempre a culpa é do goleiro. Às vezes sim, mas muitas das vezes não é. Certo? Seguindo. Próximas posições. Laterais. Temos dois. Lateral direito e lateral esquerdo. Se a gente comparar com o basquete, que vocês já tiveram, ele é como se fosse os alas. Né? Então, eles jogam nas extremidades do campo. Então, se eu pegar aqui ó, a área, a grande área, temos duas, grande área e pequena área, os laterais utilizam esse corredor aqui, ó, do lado da área. Basicamente, esse é o espaço de jogo deles. Tá? Qual que é a função inicial dos laterais? Fechar os lados da defesa. Então, a função inicial, a origem dos laterais é proteção da defesa. Então, basicamente, eles são jogadores de defesa. Ué, mas eu já vi lateral que vai lá para frente, faz um cruzamento e o jogador faz o gol. Sim, olha aqui, ó. Ele tem a função de apoiar o ataque, realizando cruzamentos. O que é cruzamento? É quando o jogador ele chuta essa bola em direção à área por cima. Então, ele faz um cruzamento. Geralmente, esse cruzamento, os jogadores vão disputar a bola aqui com a cabeça. Certo? Existem cruzamentos por baixo também, mas geralmente é feito por cima. Certo? Esses jogadores, esses laterais, como eles têm a função primária de defender, só que muitos deles vão para o ataque para ajudar no ataque, eles têm uma exigência física muito grande. Por quê? Eles têm que ir e voltar o tempo inteiro. Tá? E na próxima posição, vocês vão perceber que quando esse lateral vai para o ataque e não consegue voltar, o contra-ataque do outro time é muito rápido, aí vai entrar a próxima posição. Aliás, a próxima não, a outra. Vou falar depois. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Então, os laterais, eles têm a função de defender, primeiramente, tá? E depois eles têm a função de apoiar o ataque, ajudando os jogadores de ataque a tentar marcar gol, fazer cruzamento, ajudar o time aí. Certo? Zagueiros. Os zagueiros são aqueles jogadores que ficam basicamente só na defesa. Eles basicamente só defendem. Eles têm duas situações que eles atacam. Apenas duas. Quando acontece um escanteio, né? Quando acontece um escanteio, eles vão para a área para tentar fazer gol de cabeça. Ou quando acontece uma falta lateral, que vai haver um cruzamento. Como ele tem, está escrito aqui, ó, porte físico elevado, geralmente os zagueiros são os maiores jogadores do time. Então, se a gente comparar com o basquete, é como se fossem os pivôs. Né? Então, eles são altos, são fortes, são grandões. E eles têm que ser velozes. Por quê? Porque, geralmente, os atacantes, a gente vai aprender daqui a pouco, os atacantes, eles são rápidos. Grande parte deles. Então, os zagueiros também têm que ser rápidos, mas nem sempre isso acontece. E vai em dois, né, o professor? Oi? Quando ataca, vai em dois, né? Tipo assim, um lá do outro lado e o outro embaixo. Aí Isso. o zagueiro tem que ficar ligeiro. Exatamente. Então, os zagueiros eles têm que ter velocidade, tem que ser forte, tem que ser alto. Por que tem que ser alto? Porque tem muita bola no alto na área. Então, ele tem que cabecear para tirar essa bola da área. E ele tem que cabecear para fazer gol lá na frente também. Então, o zagueiro é um jogador que também faz gol, apesar de jogar mais atrás. Certo? Dependendo do sistema tático, a gente vai aprender o sistema tático lá na última aula de futebol. Dependendo do sistema tático,
Pode-se usar 2 ou 3 zagueiros. Geralmente utiliza 2, mas tem alguns sistemas que utilizam 3 zagueiros. Aí, quando tem 3 zagueiros, pode ser que esses laterais, eles não façam a função de defesa. Aí, nesse caso, eles vão virar alas. O ala é aquele que praticamente só ataca. É um lateral que quase não volta. Certo? Quem aqui conhece, eu acho que vocês vão lembrar, principalmente os meninos. Quem conhece aqui o lateral que jogou no Vasco lá, que chama Iago Pikachu? Fazia gol até falar chega. É isso aí, ó. O Iago Pikachu, quem usa, quem joga cartola aí vai lembrar dele. O Iago Pikachu, a origem dele é um lateral, ele é um lateral. Só que ele é considerado um ala. Por quê? Porque ele vai muito para frente, ele faz muito gol. Ele tem facilidade para cobrar falta, né? Então ele é um jogador que a origem dele é lateral, mas ele praticamente nem joga de lateral mais, certo? E pontuava mesmo. Por quê? Porque ele apoiava muito o ataque, dava muita assistência, fazia muito gol, então por isso que a pontuação dele no Cartola sempre era alta. Beleza? Voltando aos zagueiros, a sua função principal, como eu falei para vocês, é proteger a área central da defesa, é defender. A área central da defesa, gente, é essa área aqui bem próxima à grande área. Tá? Então, depois do goleiro, vem os zagueiros. E lateralmente, os laterais, nas extremidades. Ô, professor, Oi? às vezes os próprios laterais, em uma situação, pode voltar para defender junto com o zagueiro ou nem? Pode, na verdade, o lateral ele deve voltar para Deve, né? ajudar o zagueiro. Só que muitas das vezes não acontece. Aí esse cara aqui, ó, o volante, que para mim é a posição mais sacrificada que tem, depois do goleiro, né? É a posição mais sobrecarregada que tem, porque ele faz várias funções ao mesmo tempo. Tá? O volante, qual que é a região de jogo dele? À frente da defesa, próximo ao meio-campo. Meio-campo é o círculo central aqui. Ó. Então ele joga à frente dos zagueiros, centralizado, próximo ao meio-campo. Qual que é a função dele? São várias. Primeiro, ele precisa marcar os armadores, que são os jogadores do outro time, que estão organizando as jogadas de ataque. Ele precisa, olha lá, Richard, ó, ele precisa cobrir os avanços dos laterais adversários e também cobrir os avanços do lateral do seu time. Porque se o lateral do seu time for para o ataque e não conseguir voltar, demorar para voltar, quem vai cobrir ele vai ser o volante. Né? O que é cobrir? É quando um jogador vai, não consegue voltar e eu preciso ir lá na posição dele, eu preciso ir lá na região que ele joga para tentar tomar a bola se caso a bola estiver lá. Então essa é a função, a primeira função quando isso acontece é do volante. Além disso, ele tem que iniciar as jogadas de ataque através do desarme. O que é desarme? Você tomar a bola do outro. Então, geralmente, quem faz isso próximo ao meio-campo é o volante. Se ele inicia as jogadas de ataque, ele tem que ter um bom passe. Porque não adianta nada você tomar a bola do seu adversário e passar a bola errado. Então, veja bem aqui o tanto de função que ele tem. Para jogar numa região aqui que geralmente a bola passa muito por essa região. Então, é uma função que fica bem sobrecarregada. Existe o primeiro e o segundo volante. Dependendo do sistema que o treinador colocar, sistema tático, ele vai ter um volante. Aí esse volante vai ficar bem sobrecarregado. Mas, dependendo do sistema, ele possui 2 volantes. Aí ele faz um sistema mais defensivo, que prioriza mais a defesa do que o ataque. Aí é o segundo volante. Aí esse segundo volante entra com essa parte de iniciar as jogadas de ataque. E o outro fica mais encarregado de fazer a marcação e jogar próximo aos zagueiros. Basicamente é isso. Beleza? Um exemplo claro de zagueiro de volante que consegue ter todas essas funções aqui num jogador só. Casimiro, volante da seleção brasileira. Ele é um volante completíssimo. E faz até gol de vez em quando. É isso mesmo. Meias. Aí o meia, gente, tem um tipo de meia, esse nome mesmo, tá, gente? Não é aquele negócio de colocar no pé, não, tá?
Tem um tipo de meia que se assemelha muito com o volante. Então, ele pode ser considerado ou segundo volante ou meia, chamado meia de contenção. Então, ele ajuda na marcação também, porque ele pressiona a saída de bola adversária, tá? Então, ele é um meia de contenção. Existem 4 tipos de meia, tá? O outro é considerado o camisa 10 do time, porque a função dele é organizar as jogadas de ataque. Então, vou colocar aqui um Lionel Messi da vida, né? O outro tem a função de meia extremo, que ele é como se fosse um ala, mas ele é só um atacante. Então, por exemplo, eu tenho um zagueiro, um lateral que só defende no meu time. Ele tem dificuldade para atacar. Então, eu vou colocar um meia extremo, que é aquele que joga pelas pontas. Por quê? Porque ele tem velocidade, ele consegue driblar com facilidade e ele tem os cruzamentos muito bem feitos. Sabe cruzar muito bem. Tá? Um exemplo claro de meia extremo. No início da carreira, Cristiano Ronaldo era um meia extremo. Tá? Ele jogava mais nas pontas aqui, ó, tá? Nas laterais. Depois ele passou a ser um centroavante. Chegada na área para finalizar as jogadas. Aí já entra meia atacante, tá? Que é aquele jogador que muitas das vezes se confunde com o centroavante, tá? Porque ele joga próximo à área aqui também. Aí é um jogador que faz muito gol também. Beleza? No final dos slides aqui eu vou mostrar para vocês que até um tempo atrás os times eram obrigados a jogar com uma certa numeração. E essa numeração dava para entender quem que era o volante, quem que era o atacante, quem que era o zagueiro, quem que era o lateral. Hoje em dia não. Hoje em dia os jogadores podem usar o número que eles quiserem na camisa. Então isso acaba que confunde um pouco quem está assistindo. Mas antes, até um tempo atrás, você assistindo um jogo, você sabia, o número 5 eu sei que é o volante, né? Número 10 eu sei que é o meio armador, que cuida da armação aqui, ó. O 2 é sempre o lateral direito, tá? Mas agora não se usa mais. Agora tem jogador que usa 77, tem jogador que usa a idade que ele tem jogador que usa o ano que ele nasceu, entendeu? Então pode-se usar qualquer número agora e virou bagunça, né? Tem um cara que usa 123 na camisa e boatos que é de time pequeno. Vocês adoram aí ficar pegando o pé do outro, né? Bom, terminando aqui com as posições, temos os famosão, temos os atacantes. Os atacantes são aqueles jogadores que fazem a maior quantidade de gols do seu time. E geralmente são os mais famosos, né? Quem não acompanha muito futebol, conhece Cristiano Ronaldo, conhece Messi, conhece Professor, Neymar, tudo isso é atacante. Oi. a Marta também é atacante, tipo, do time? A Marta, a posição de origem dela é meia de armação. Ah, sim. Mas ela consegue desempenhar praticamente todas as funções aqui dos meias. Ó. Vou voltar aqui. Ó. Só esse meio de contenção aqui que ela não consegue muito, porque aí precisa de marcar, né? Mas ela ainda consegue tomar umas bolinhas ainda. Né? Mas aqui, ó, meia de armação, meia extremo e meia atacante, ela faz todas essas funções. Certo? Entendi, obrigada. Beleza. Os atacantes são aqueles jogadores que jogam mais próximo, bem próximo à área do adversário para fazer gols. A função principal deles é fazer gols mesmo. Eles atuam também abertos pelas laterais, que antigamente eram chamados de ponta. Então, o ponta, ele se confunde um pouco com os meias extremos. Mas o ponta, a função dele é jogar só na ponta mesmo. Os meias extremos, eles intercalam entre jogar na ponta e no meio campo aqui mais avançado. Então, existe uma certa mistura aí entre as duas. E os atacantes, que não é chamado de atacante, ele joga no ataque, mas tem o nome de centroavante, é aquele jogador que é a referência lá no ataque. Geralmente ele tem uma boa estatura também, porque ele faz muito gol de cabeça. Proteção de bola. Vocês vão aprender lá no futsal que existe a posição chamada pivô,
O pivô é o jogador que faz essa proteção de bola. Ele recebe essa bola de costas para o gol que ele tem que fazer, ele domina essa bola, protege sem deixar o outro jogador tomar a bola dele, e ele dá um passe para vir alguém correndo e fazer um chute. Então, isso é uma proteção de bola. E o centroavante, ele faz muito bem isso no futebol de campo. Tá? E também, como ele é um centroavante e joga o mais próximo do gol possível, ele tem que ser um ótimo finalizador. Então, tem exemplos aí. O Cristiano Ronaldo hoje, ele usa essa função. O Fred, lá do Fluminense, ele é um centroavante. O Jô, do Corinthians, é um centroavante. Quem mais? O Gabigol, que é um exemplo aqui que quase todo mundo conhece. O Gabigol é um centroavante. Ele é o famoso 9, mas nem sempre ele joga. Ele é um 9? Eu nem sei se ele joga com a 9. Nem sei qual que é. Ele é o 9, né? Beleza. Então ele usa o número tradicional, mas nem sempre os jogadores utilizam o número que era utilizado antigamente. Certo? Aqui, ó, foi aquilo que eu falei para vocês. Aqui a gente tem a divisão dos jogadores, se a gente levar em consideração os números os números tradicionais. Então, antigamente, os times eram numerados de 1 a 11. O número 1 era sempre o goleiro. O número 2, lateral direito. O número 3, zagueiro central. Número 4, quarto zagueiro. Número 6, lateral esquerdo. Tá vendo que eles estão sempre aqui nas extremidades, ó? E os dois zagueiros estão aqui na posição central da defesa. Número 5, sempre volante. Número 10 é aquele meia de armação. O número 8 pode ser um meia de armação também, ou pode ser um meia de contenção, mas geralmente o 8 era um meia de contenção, era aquele meia e segundo volante que sabe sair jogando. É aquele meia ou segundo volante que quando toma a bola, conseguia dar um passe, conseguia fazer um lançamento, conseguia fazer uma inversão de bola, tá aqui desse lado, jogava a bola lá do outro lado. Então, o 8 é como se fosse um jogador que ele é muito bom para marcar, mas ele também é bom para sair jogando. Certo? O número 11 e o número 7 seria os meias extremos, ou os pontas, tá? Os atacantes de lado. Certo? E o número 9, vocês já falaram aí, é o centroavante. É o camisa 9, o artilheiro, aquele que faz gol toda hora. Beleza? Vocês estão na discussão aí de futebol, né? Calma aí, gente, sem brigas. Então é isso. Se a gente for, igual eu falei para vocês lá quando a gente estava falando sobre o basquete. Se eu pedir para vocês assim numa atividade, posicione os jogadores conforme a sua posição de origem. Então vocês vão posicionar os jogadores no campo dessa forma aí. Mas isso tudo depende do sistema tático que o técnico está usando. Por exemplo, esse sistema tático aqui, ó, que está mostrando aqui agora, os meninos aí que entendem de futebol, as meninas que acompanham futebol, que sistema que é esse aqui, gente? Vamos ver se vocês sabem. 4-3-3. Aí o Marco Túlio já matou aí, ó. 4-3-3. Por quê? Já vou dar uma dica para quem não tem conhecimento e não acompanha. Por quê? São 4-3-3, ele falou. Sempre o primeiro número é o número de defensores. O número que está no meio é o número de jogadores no meio-campo. E o número que está no final é o número de atacantes. Certo? Então, se eu falar 4-3-3, que é esse sistema aqui, são 4 jogadores na defesa, 3 jogadores no meio-campo e 3 atacantes. Certo? A gente vai entender melhor quando a gente estiver falando de sistemas táticos. Combinado? Beleza? Ei, mas essa discussão de vocês aí tá boa, eu tô gostando de ver, hein? No final da aula, vocês podiam abrir o microfone e começar a falar a respeito disso. Nossa, professor, ótima ideia.
no final da aula, na hora que tiver tudo acabado, já acabar até a gravação aqui, aí vocês podem falar à vontade sobre futebol aí. Ó, pessoal, encerramos sobre posições. Se alguém tem alguma dúvida, pode me perguntar agora, tá? Se não tiver Professor, dúvida... Oi, Richard, pode posso falar. perguntar? Pode, claro. O centroavante é o que fica mais ali na linha de frente, não é? É o jogador que, se a gente for passar a bola por todos os jogadores do time, é aquele último jogador que recebe a bola para fazer o gol. Pra fazer o gol, né? Isso. Tem vários exemplos aí de jogador que joga com a 9. Os meninos já citaram aí. Tem o Gabigol, tem o próprio Cristiano Ronaldo. No Brasil, na seleção brasileira, tem o Gabriel Jesus. Tem o Firmino também faz a função do 9. Marcelo Moreno, quem é cruzeirense aí vai saber. Quem mais? O jogo do Corinthians vocês já colocaram. Vou puxar uma sardinha para o meu time aqui, o Germancano, lá, o argentino, é o 9, só que ele não joga com a 9, certo? Ele joga com o número 14, não sei por quê. Né? Então, sou vascaíno. Beleza? Pessoal, é isso aí, Maria Eduarda. A vida é assim, tá? Não vai não, mentira. Pessoal, vou colocar não. Já programei para aparecer lá no Google Sala de Aula a atividade de hoje sobre posições. Vocês vão entrar lá no Google Sala de Aula agora para poder fazer a atividade. Vou encerrar a gravação e eu vou ficar aqui de plantão até no horário que a aula termina. Caso alguém tenha dúvidas a respeito da atividade, vocês podem me chamar aqui que eu vou respondendo, que eu vou ajudando vocês. Quem quiser sair para fazer depois, pode sair, mas lembrem-se que o prazo é até na semana que vem. Talvez vocês saiam aí, esquece de fazer, perde o prazo, vai perder o ponto e vai perder a nota, hein? Certinho? Fechou. Ô, professor, eu já enviei, porém pediu para enviar outra resposta. Tem problema? Já foi, já, né? Já contabilizou. Já contabilizou. Fechou, então. Beleza? Vou Olha aí pra mim se o meu chegou, por favor. Tá, vou encerrar aqui a gravação e já vou começar a conferir lá para vocês, caso alguém queira.